TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Programa especial, programa Em Evidência na TV, completando um ano no ar aqui na RDC TV. A gente lembra sempre os nossos apoiadores, a Kaisermac Equipamentos, o Simer, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Masper Assessoria e o Instituto Masper. E você pode também conferir os programas Em Evidência na TV nos nossos canais digitais. Segue a gente lá no YouTube, programa Em Evidência, revista Em Evidência no YouTube e revista Em Evidência também no Instagram. E nesse programa especial, daqui a pouquinho eu vou mostrar a revista aqui. A gente tem o prazer de receber o Dr. Ricardo Breyer. Dr. Ricardo, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui nessa data festiva na TV RDC, num ano de aniversário do programa Em Evidência. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui contigo, Cláudio, conversar um pouquinho sobre a história minha, sobre a história das experiências e, acima de tudo, trocar ideias nesse momento que o Brasil vive com tanta dificuldade, com tanta polarização, e que a gente tem que levar, às vezes, palavras de união, de superação, porque, acima de tudo, nós temos uma democracia jovem, né? Muito jovem. E a história diz de que todas as democracias passaram por grandes dificuldades até elas se solidimentarem. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter um programa recheado de informações importantes para quem está nos assistindo nessa data tão especial, que é um ano em evidência aqui na RDC. Que maravilha. Doutor Ricardo, então, né, a gente tem uma democracia, como o doutor Ricardo falava ali, muito jovem mesmo, mas o direito já não é tão jovem assim. E o senhor, como operador do direito, passou por 2 vezes na presidência da nossa OAB aqui do Estado, a OAB que nos dá muito orgulho, a OAB do Brasil, mas principalmente a nossa OAB aqui do Rio Grande do Sul. Eu vou começar lhe perguntando, então, justamente depois dessas passagens pela Ordem dos Advogados do Brasil, que legado que o senhor deixa dessa experiência à frente da OAB, doutor Ricardo? Bom, na verdade eu tenho uma caminhada longa de ordem. Eu ingressei junto com o presidente Cláudio Lamaque em 2007. Eu fiquei 6 anos, quando o presidente Lamaque foi presidente desta OAB do Rio Grande do Sul, presidindo a Comissão de Direitos Humanos. Ali já foi uma grande experiência, porque a OAB ela tem um viés humano. E esta Comissão de Direitos Humanos é uma comissão Sobral Pinto, que foi um homem da história do direito e da própria OAB, um homem muito ligado às causas sociais e, acima de tudo, também às causas mais sensíveis da sociedade. E a comissão ali me ensinou muitas coisas importantes. Eu me lembro assim que uma delas assim, que me tocou muito foi na véspera do Natal, em 2007, quando nós fomos ao Instituto Psiquiátrico Forense denunciar os maus tratos que lá estavam nos internados em medida de segurança. Nós conseguimos uma ação judicial para poder ingressar dentro do Instituto e lá denunciamos as péssimas instalações. Aquilo teve um resultado, Cláudio, maravilhoso, porque depois teve uma reestruturação no IPF e nós voltamos lá e modificou todo aquele cenário degradante que era. Então, aquilo ali me deu, logo no início, a importância da OAB. Pois é. E o que ela pode representar como força institucional, não só da advocacia, mas também da sociedade. Então, fiquei lá, depois eu fiquei com uma experiência de 3 anos como secretário-geral da OAB, que cuida de toda a administração da OAB, seria o coração da OAB. Você consegue ter todo o quadro funcional, você organiza toda a casa, todo o conselho seccional, todas as comissões, todas as 106 subseções administrativamente. Então, aquilo me deu uma capacidade imensa de conhecer como funcionava estruturalmente a OAB. E depois, eleito presidente, né, 6 anos, que eu divido esse mandato em 2 etapas importantes. A primeira etapa, com um trabalho voltado muito para a advocacia, reestruturação, diálogo com o Poder Judiciário, defesa das prerrogativas, fizemos eventos importantes, como agora nós temos as eleições sobre o voto consciente. Ontem, de alguma forma, foi uma campanha importante, porque nós aproveitamos ela num tema que poucas pessoas falam, que é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar que cuida das crianças vítimas de violência e abandonadas,
e que a gente não sabe que essas eleições existem, só que elas não são obrigatórias. E nós aproveitamos o voto consciente nas eleições majoritárias à época e depois utilizamos na campanha do Conselho Tutelar, e houve uma reformulação muito grande e uma participação de quase 70% a mais de votantes para escolher aquelas pessoas para cuidar das crianças vítimas. Então, aquilo foi muito bacana. Então, a gente fez um trabalho social importante, foram inúmeras conquistas. Inclusive, eu estou finalizando agora uma bibliografia desses 6 anos de várias conquistas que a gente teve. E depois, na segunda parte, quando a gente quer dar sequência a toda essa representatividade, surge o caos mundial que foi a pandemia. E nunca me esqueço a data 18 de março, quando o Conselho Nacional de Justiça diz assim: a justiça tem que fechar porque nós não sabemos o que estamos enfrentando. Nós temos notícias da Europa, mas não sabemos como lidar com isso. Aquilo ali, para quem é gestor... Pois é, fechar como, né? Parar? E tudo parar, e o medo de como lidar com isso. A gente não sabia. Então, estava no escuro. Então, você tem uma administração de 100 mil advogados. Não pode parar. Não pode, porque o advogado precisa da justiça para poder trabalhar. Mas como estava tudo no início, assim, Cláudio, foi algo muito difícil, porque nós descobrimos, veio à tona, eu digo assim, que a pandemia desnudou algo que talvez nós não tivéssemos essa informação se não tivesse a pandemia. Tanto a Justiça do Trabalho quanto a Justiça Federal, praticamente os processos são eletrônicos, e eram, à época, eletrônicos. Sim. Então, no dia 4 de maio de 2020, o próprio CNJ disse o seguinte numa resolução: volte-se à Justiça. Os processos eletrônicos podem levantar a suspensão de prazos, mas os processos físicos, aqueles que não são eletrônicos, que precisam do funcionário para poder dar andamento ao processo, esses permanecem suspensos e os fóruns fechados. Ou seja, o advogado não tinha acesso ao fórum, e na Justiça do Trabalho começou a desenvolver um trabalho nas petições eletrônicas, as sentenças começaram a vir, mas a Justiça Estadual, que é a maior justiça, com maior competência de matérias, que lida com família, sucessões, direito civil, direito penal, né, empresarial, veio uma notícia que nos preocupou muito à época. 3 milhões de processos físicos, ou seja, 80% do acervo de processos da Justiça Estadual à época, físicos. E parados. E aí, consequentemente, o servidor não podia entrar no fórum, e esses processos não se movimentaram. Nós tínhamos processos de adoção que já estavam em linha final para a criança ir para um lar, ficou parado. Nós tínhamos a cidadania que precisava de, por exemplo, uma sentença de execução que já estava ao final para executar, para receber um contrato que não foi cumprido. Então, nós tínhamos problemas de prisão em flagrante. Nós tínhamos problemas em todos os cenários, porque a comunicação não era virtual. E também o servidor, e o temor da pandemia... Sim, né, da morte. De tudo, impedia que nós pudéssemos ingressar no fórum. Eu nunca me esqueço que aí a gente ficou muito preocupado. Eu sempre tive um diálogo com os presidentes dos tribunais, à época o presidente Voltaire, que foi um grande presidente do Tribunal de Justiça, junto conosco, o presidente Vitor Laus, que era o presidente do TRF4, e a presidente Carmen Gonzalez, que era do TRT4, nós sempre conversávamos, né? E nós conseguimos avançar em alguns temas, por exemplo, precatórios, alvarás, nós conseguimos liberar em questão de emergência. Foi mais de 1 bi e 200 mil. Isso acalentou a advocacia, muito, porque ela tinha um dinheiro, porque estava tudo parado. Né? Por outro lado, nós tínhamos uma advocacia empobrecida demais, e nós queremos um auxílio vulnerabilidade, ou seja, um auxílio de complementação à renda. E nós, infelizmente, nós tínhamos que ser responsáveis à época para ter toda uma administração financeira da instituição, porque também nós tínhamos um quadro de funcionários, nós tínhamos 106 subseções para repassar para que se mantivessem vivas economicamente, e uma advocacia empobrecida. E nós criamos um convênio que se chama Auxílio Vulnerável, né? E esse auxílio, veja bem, 3 parcelas de R$ 350 num cartão, vale alimentação, que é intransferível, ele só podia trocar por alimento. Foram 1.780 advogados que buscaram este auxílio. Nós investimos mais de R$ 5 milhões nessa advocacia carente,
que estavam precisando comer. Escritórios fecharam, né, porque não conseguiram manter o seu aluguel, porque não conseguiram trabalhar em virtude desse colapso que nós tivemos na Justiça Estadual. E cada vez mais a pressão aumentou para quem estava na linha de frente da ordem, e toda a direção, e comigo, a direção, junto à Caixa de Assistência, também com toda a responsabilidade, auxiliando essas colegas vulneráveis. Nós tivemos auxílio funeral, nós tivemos em torno de quase 438 advogados vítimas de Covid no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma cidade, São Gabriel, se não me falha a memória, foram 7 advogados só nessa cidade, que tem em torno de 200 advogados. Então, veja um cenário que nós estávamos administrando tudo isso. E eu tive que tomar uma posição, porque o judiciário, ele não, de alguma forma, ele também, com as suas amarras burocráticas, ele estava engessado pela resolução do CNJ, que dizia que tinha que se fechar o fórum. E aí aqui no estado tinha bandeira vermelha, tinha bandeira preta, tinha bandeira... E aí as pessoas não entendiam que algumas cidades não tinham contaminação e o servidor na rua e o fórum fechado. E o comércio aberto, e tudo aberto. É verdade. Fomos ao CNJ, conseguimos, para encurtar isso, que a Justiça voltasse, desse liberdade ao presidente do tribunal abrir o fórum com toda a segurança. E uma data muito marcante, quando o fórum foi aberto, assim, milhões de advogados no Foro Central entregando os processos físicos para que pudesse digitalizar. Digitalizar. Mas não se teve aí uma lição na questão dos processos físicos de digitalizar mais e deixar menos processos físicos e mais digitais, doutor Ricardo? Sim. A pandemia fez isso, né? Nós fomos uma segunda vez ao CNJ para que o Tribunal de Justiça apresentasse o ministro Fux, que era presidente do CNJ, pediu que o tribunal pudesse apresentar um plano de digitalização. Teve o plano de digitalização, uma primeira empresa quebrou, né, não conseguiam honrar. Foi feita uma segunda licitação por região. O tribunal se esforçou muito, diga-se passagem. Hoje nós temos praticamente 30% ainda de processos físicos, creio, mas estamos a caminho de finalizar isso, porque Porto Alegre praticamente digitalizado, comarcas também. Então isso acho que vai ainda mais esse ano. No início do ano que vem, digitaliza. Não, mas você está avançado foi bem, bastante. E nós, a OAB sempre tentando contribuir, né? Eu não, me lembro de 2018, nós conseguimos esse sistema que hoje tem no Tribunal de Justiça, intermediamos com o TRF, ministro Thompson Flores, presidente, cedeu gratuitamente para o Tribunal de Justiça poder operar, porque ele é um sistema fácil. Sim. Então foi muito bacana. Eu acho que a lição, a gente aprendeu a lidar com isso com muita dificuldade, muita pressão, 24 horas, e as decisões tinham que ser tomadas com muita responsabilidade, sem política institucional. Eu fui no critério humano, no olhar do advogado e principalmente do cidadão que não viu seus processos serem resolvidos. Andando, né? E é importante, doutor Ricardo, a gente falar em relação à OAB. Eu, como jornalista, agora a gente teve a questão da pandemia que o senhor está falando, agora a gente tem a questão das eleições. E é interessante, nós como jornalistas, quando se dá ali um embate jurídico, o STF, Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo, a OAB sempre emite uma nota. E isso é praxe, os veículos param para colocar e é sempre uma nota. Se não é um posicionamento, é uma reflexão, mas como tem esse respeito pela opinião da Ordem dos Advogados do Brasil, no país inteiro, aqui no Rio Grande do Sul, nem se fala, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Agora, por exemplo, a gente tem a questão, não podemos deixar de falar sobre as eleições, a gente tem, né, o presidente acusando o STF de interferência, politização no judiciário e tal. Mais do que nunca, eu acho que esse trabalho da OAB de organizar e de levar o cidadão a entender também o mecanismo do judiciário também, eu acho que se faz extremamente importante, né, doutor Ricardo? Aqui no estado são 90 anos de existência da OAB, no Brasil 92. O que deixa o espírito da OAB na representatividade dela, da advocacia e da sociedade e a sua credibilidade é que ela é apartidária. Ou seja, ela não investe no seu atuar qualquer bandeira político-partidária. Aqui no Rio Grande do Sul, somos assim, é um grupo que está desde 2007, nós temos a liderança do presidente Lamáquia, tivemos o presidente Marcelo Bertolucci, tive eu por 2 vezes, agora o presidente Leonardo Lamáquia, segue a mesma cartilha.
Nós temos que termos equilíbrio, ouvir todos os lados e, na hora oportuna, nós nos manifestamos. E aqui tem sido assim, no Estado do Rio Grande do Sul e no Brasil também. Claro que nós tivemos na gestão passada, infelizmente, um presidente nacional que trouxe a política partidária para dentro da ordem, né, que é o presidente Felipe Santa Cruz, que hoje concorre ao vice-governo do Estado do Rio de Janeiro. Isso num momento de pandemia, num momento de confusão política. A ordem se misturou e a ordem, neste momento, a gente teve a grande experiência de dizer e reafirmar, se nós nos miscuirmos na questão político-partidária, nós não vamos ter credibilidade nenhuma nas nossas ações. É verdade. Aprendemos isso, né? O presidente Lamarck sempre foi um presidente técnico. Sim. Por isso que nós tivemos 2 impeachments na gestão dele quando presidente nacional, técnico. Sim. Não pensando em A ou B ou C, sim nas questões de responsabilidade de gestão, como determina a lei, a Constituição. E a OAB agora com o presidente Beto Simonetti, um amazonense, retoma o rumo da sua imparcialidade, do seu apartidarismo. E a OAB, se tu fores ver, Cláudio, não assinou aquela nota de apoio à democracia junto com as universidades do país, porque teve ato político. Não dá para misturar. E nós tivemos a nossa nota autônoma. Sim. Na defesa da democracia, na defesa do processo eleitoral, né? Na independência dos poderes. E as pessoas às vezes não entendem, não, mas por que a OAB não vai? Não vai porque ficou ato político, nós temos que ter nossa independência. E eu acho que nós retomamos isso hoje com o presidente Beto Simonetti. A OAB está sendo muito ouvida, ela está participando dos grandes debates nacionais, inclusive na questão do Supremo Tribunal Federal, nas questões que envolvam a advocacia, mas sempre defendendo a independência da OAB e buscando a harmonia das instituições. Isso é verdade. Montesquieu, eu nunca me esqueço disso, Cláudio, quando eu li naquele livro O Espírito das Leis, quando ele constrói a democracia, baseada na independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Ele tem uma frase neste livro que diz o seguinte: a democracia termina quando for ruído o legislativo, o executivo e o judiciário. O Brasil teve, nesses 30 e poucos anos de democracia, um executivo ruído, não só o federal como o estadual, políticos, governadores, prefeitos e até presidentes da República envolvidos em corrupção. Perdeu a credibilidade. Nós tivemos o legislativo também muito comprometido, né? Muito comprometido, que também perdeu a credibilidade. Então, desses 3 pilares, 2 ruíram. Imagina. E o judiciário também sendo colocado à prova agora, a sua independência. Exatamente, a questão do STF. Isso, para nós, é um salto para a quebra da independência e da perda da democracia. Verdade. E é aí que nós temos que ter o cuidado, e é aí que entra o papel do OAB, dizer, não, para aí. A instituição é a instituição. Os homens que pertencem e que vilipendiam essas instituições não podem ser equiparados às instituições. Muito bem, doutor Ricardo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Depois eu vou conversar com o doutor Ricardo sobre as suas funções atuais, agora que o doutor Ricardo está exercendo. Lembrando, então, você está assistindo aí o programa Em Evidência na TV, 1 ano de programa Em Evidência na TV, aqui na RDC TV. A gente sempre lembra os nossos apoiadores, Kaisermack Equipamentos, Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Masper Assessoria, Instituto Masper. E a gente pede, é claro, para você nos seguir lá, ver as entrevistas antigas do nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência, e também lá, Revista em Evidência, no nosso Instagram. A gente já volta em um instante só. Em Evidência na TV, o programa da Revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermack é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermack é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado.
Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Hoje uma data muito especial, completando 1 ano de programa Em Evidência na TV, aqui na RDC TV, no canais 24 e 524 da Claro Net TV e nas plataformas digitais de sua preferência. Lembrando sempre os nossos apoiadores do programa Em Evidência na TV, Kaisermac Equipamentos, Simer, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Masper Assessoria, Instituto Masper, e eu convido você a acompanhar também o Revista Em Evidência na TV, lá nos nossos canais no YouTube e também no Instagram. Hoje a gente está recebendo aí nessa data especial o Dr. Ricardo Breyer. Aliás, aqui na capa da revista Em Evidência, olha, ele tem que cuidar para não ter o reflexo ali, ó. O Dr. Ricardo Breyer comentava com a gente ali no início da presidência, aqui na 3, deixa eu tirar a caneca aqui, da OAB. É isso, doutor Ricardo? Isso, 2016 foi o primeiro ano da minha função como presidente do primeiro mandato. E doutor Ricardo, 2 vezes depois foi novamente presidente da OAB, e hoje, quais as suas funções? O senhor estava me comentando ontem ali, a gente estava conversando. O que o senhor está hoje exercendo, doutor Ricardo? Eu estou como conselheiro federal, né, na OAB, representando o Rio Grande do Sul, com mais 2 conselheiros, mais 5 conselheiros federais nossos. E o presidente Beto Simonetti me deu uma missão, porque eu queria, acho que depois dessa correria que foi os 6 anos da presidência e pegando o último mandato, a pandemia, que foi uma loucura, pensei, vamos agora cuidar um pouco do escritório, cuidar um pouco da família, cuidar um pouco da vida social, importante. Ou seja, retomar, porque tomou muito tempo. Sim, né? sim. E, consequentemente, ele me chama no gabinete, quando ele assume, diz assim, Ricardo, eu queria que tu assumisse que é a principal, uma das principais, mas eu digo que é o coração da OAB, que é a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Para quem está nos assistindo, essa comissão ela tem a função de proteger e atuar sempre que um advogado, no exercício do seu trabalho, for impedido de exercer sua profissão no fórum, numa delegacia de polícia, onde quer que ele represente o cidadão, por uma autoridade pública exercida esta função da autoridade pública com abuso de poder, esse advogado, muitas vezes, ele está só e ele tem uma OAB hoje estruturada nacionalmente, como aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos um plantão, para te ver da importância disso, 24 horas, um telefone, em que o advogado, quando estiver exercendo sua profissão licitamente e for impedido arbitrariamente de exercê-la, ele liga e a OAB imediatamente ingressa para representar e tentar reestabelecer. Nós tivemos casos, e temos infelizmente no Brasil, casos de violência contra advogado e advogadas. As advogadas, mulheres, no exercício da sua profissão, elas que sofrem muitos abusos, tanto assédios morais, assédios sexuais, são agredidas, existe isso. Eu fiz um rastreamento, né, no Brasil, nas 27 seccionais, conhecendo cada uma das comissões e as realidades pelo Brasil. E é difícil, porque às vezes nós temos culturas autoritárias que não admitem outra que não seja a sua concepção de verdade. Aí, infelizmente, uma mulher exercendo, né, uma profissão tão nobre, tem gente que... Agride. Nós tivemos uma mulher no Rio de Janeiro, não sei se tu sabe, que ela questionou a ordem da juíza e a juíza simplesmente não aceitou a ordem, ela continuou. E eu tenho um chavão argumentar, porque o advogado argumenta. Não. Argumentar não é desacatar. Então, tem uma cultura de que sempre quando o advogado ele argumenta contra um ato da autoridade pública, estão dizendo que está desacatando. Baixa a cabeça. E aí prende, algema. São coisas absurdas aqui. Pois é. Nós temos, assim, casos como este. Nós tivemos casos de advogados acompanhando um mandato de reintegração de posse. O Cláudio tem uma terra, ganhou na justiça a reintegração, porque tem um posseiro que já venceu o contrato de arrendamento, tem que sair da terra. E eu sou advogado do Cláudio, vou lá junto para cumprir a ordem judicial.
e aquele possuidor ilegal vai lá e me dá 3 tiros porque entende que é o advogado que está tirando a terra dele. Eu tive um caso de um amigo que foi um imóvel aqui em Porto Alegre também, que foi agredido porque estava pegando um imóvel reintegração de posse. Judicial, etc. Então nós temos muitos casos de violência, nós temos casos de advogados, por exemplo, trabalhistas, que tivemos um episódio muito triste no Taquari. Em 2000, a pandemia 2019, se não me falha a memória, ele dentro do escritório levou 10 tiros. Meu Deus. E ele era um advogado trabalhista, não tinha nada com tráfico, não tinha nada. Ele estava fazendo o trabalho dele. E hoje está sob investigação, está sob investigação sobre isso. A pessoa que disparou foi presa, mas não comenta como foi a morte. Enfim, mas a gente tem suspeitas de por que aconteceu. Então, são agressões. E esta função que o presidente Beto Simonetti me disse, você tem 2 atribuições. Primeiro, uniformizar o Sistema Nacional de Defesa de Prerrogativas, e nós vamos uniformizar isso com um regramento, orientando as 27 seccionais num único provimento, dando oportunidade para que a gente tenha um sistema único e ajude os estados. Porque tem estados que têm uma boa estrutura de defesa de prerrogativas e outros não. Nem tanto. Né? Então, nós vamos criar um sistema nacional de defesa de prerrogativas. E o presidente Beto Simonetti vai ter que estar em todos os locais do Brasil, levando essa notícia que a OAB não vai tolerar que tenhamos aqui violência a advogado quando está exercendo sua profissão. E aí ele me deu outra missão, de executar o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. O que é isto? Sempre que uma autoridade pública, no exercício da sua função, arbitrariamente, desrespeitar, sem motivo algum, o advogado e a advogada que esteja exercendo sua profissão, ele vai responder administrativamente um procedimento dentro da ordem, que se chama o desagravo público, que é sempre quando o advogado ele é violentado, ele tem a possibilidade de fazer um desagravo para que a sociedade diga e identifique aqui tem uma pessoa que não deixa um advogado representar a cidadania pelo abuso. E depois, e aí que nós estamos já finalizando essa normativa dentro da OAB, uma vez comprovado que esse autoridade pública, juiz, promotor, policial, servidor público, servidor municipal, federal, ele vai ficar registrado no Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. E quando ele se aposentar, quando ele bacharel, o advogado licenciado, porque ele está exercendo a função pública, quando ele for buscar o reingresso na ordem e tentar fazer a sua inscrição, ele vai ser barrado, porque nós não vamos tolerar aquela autoridade que desrespeita a advocacia depois querer se tornar um advogado ou advogada. Então, essa é uma bandeira que nós já estamos finalizando. E essa é a minha missão agora, Cláudia, visitar as 27 seccionais. Eu tenho uma visita agora no interior do Amazonas, onde advogados estão sendo massacrados por defender causas indígenas. Pois é, contra poceiros. É um outro país, né? Um outro mundo, né? Perigosíssimo. Então, vamos ao Amazonas, depois de 2 horas de voo até chegar nessa localidade. Cuidado, Mas acho que tem uma estrutura toda pronta. A gente tem que levar a OAB para dizer que nós estamos atentos a isso. Nós vamos trabalhar, então, nessas visitações, vamos fortalecer as 27 seccionais com esses novos provimentos, dar apoio e dizer que nós não podemos mais tolerar esta violência que sofre a advocacia, porque, às vezes, esses discursos dizendo que o advogado, quando atua, ele defende a impunidade. Não, ele não defende a impunidade de ninguém, ele defende a segurança jurídica, ele defende aquilo que está descrito no devido processo legal e as regras têm que ser cumpridas. Se uma pessoa é culpada, ela vai responder, vai receber sua pena. Isso eu conversei com amigos do direito penal justamente, né? Eu tenho até um amigo que é policial e o outro é advogado, Sim. Então a gente brinca que um prende, o outro solta. Mas eles sempre me explicaram, isso é importante, doutor, a gente falar. Sim. Na verdade, é garantir o direito do cidadão. Vai que tem alguma coisa errada. Sim. Vai que tem alguma coisa injusta, não é? Tem pessoas que são, por exemplo, por falta de defesa, o Supremo Tribunal Federal já anulou decisões com condenações de 35 anos. Olha só. E a pessoa ficou 8 anos presa. Então, aí. Por falta de defesa. Por isso que eu digo assim, a advocacia tem que estar preparada. A profissão de advogado não é uma profissão qualquer, né? Nós temos, assim como os médicos foram os grandes protagonistas na pandemia, os advogados serão agora pós-pandemia, porque muitas pessoas perderam direitos, tem que recuperar direitos. E essa profissão fala em nome do cidadão. Não tem, Cláudio e telespectadores,
A sensação maior quando o advogado consegue uma liminar na justiça e consegue internar uma pessoa que o hospital não quer receber. Quando nós conseguimos colocar uma criança na escola, que a escola não quer a criança, e o advogado vai lá e consegue na justiça isso. Quando nós buscamos o direito da igualdade, quando as pessoas, por a sua escolha, opção sexual, de cor, e o racismo, a OAB entra fortemente nesse tema e restabelece a liberdade de ser. O direito ao trabalho, aquele cidadão que, de alguma forma, não tem esse direito, é restringido por abuso, o advogado vai. Então, veja como o advogado está na frente e que pode fazer a diferença na vida das pessoas. E faz. Né? Então, por isso que prerrogativas, que é sinônimo de trabalho, tem que ser respeitado. E nós criamos uma legislação importante, que é o Estatuto da Advocacia, que foi alterada em virtude de grandes problemas que tiveram com operações como a Lava Jato e o Mensalão, de escritórios de advocacia que eram vítimas de busca e apreensão. Antigamente, por exemplo, o Cláudio dizia assim, o meu advogado, Ricardo Brett, tem todos os documentos do que eu estou dizendo aqui. Aquilo bastava para que um juiz concedesse o mandato de busca e apreensão. Chegava no meu escritório, aí tem os processos do Cláudio, mas tem o processo do B, do C, do D, e eles levavam todos os processos. E aí, como é que o advogado poderia exercer sua profissão com base numa delação sem qualquer indicativo? O presidente Beto Simonetti, através de toda uma estrutura de comissões importantes, de direito constitucional, de comissão legislativa, nós modificamos os estatutos, atualizamos eles, dizemos hoje de que, quando tiver um mandato de busca e apreensão, que tenha não apenas na delação, mas que tenham outros elementos que comprovem que esse advogado esteja envolvido. Porque se o advogado estiver envolvido no crime, ele não vai ter acobertamento da ordem. Sim. Eu sempre tenho dito o seguinte, o advogado ele tem a liberdade de trabalhar, ele faz seu horário, ele faz sua autodisciplina. Ele não tem limites, ele é o seu limite. Agora, o limite institucional é a ética. Se ele falta a ética, nos quadros da OAB nós temos um tribunal de disciplina, nós cassamos, nós suspendemos. E, acima de tudo, nós somos assim, não podemos, poucos advogados, manchar a imagem de muitos. Então, se o advogado está envolvido em crime, ele vai responder. Agora, tem advogados que não estão e caem numa delação para tentar, num acordo, muitas vezes, a pessoa se safar. E não é assim. Então, agora nós criamos alguns critérios. Outros elementos indicativos. Só pode aprender, por exemplo, agora, aquilo que está no objeto do mandato, que é os documentos referentes ao Cláudio. Não ao Pedro, não ao Paulo, porque não tem nada a ver com a investigação com o mandato de segurança. Sim. Porque os mandatos de busca vinham antes assim, Cláudio. Faça-se a busca, tudo que se for necessário. Aí o sujeito limpa não tem o limite, escritório. isso é autoritário. Limpa o escritório. E aí que entra os agentes de prerrogativas que, sempre que tiver uma busca e apreensão na casa do advogado ou no escritório, tem um agente que vai acompanhar o mandato de busca para ver se não há excessos na execução por parte da autoridade pública na execução do mandato de busca e apreensão. E se ele identificar isso, ele faz uma ata, ele tem o dever de impedir, e essa autoridade pode responder por abuso de autoridade. Então, veja bem que nós reformulamos a nossa legislação para dar mais segurança e mais critério e segurança ao advogado para que ele possa exercer sua profissão. E nós já estamos trabalhando nesse sentido, com essas atualizações. Eu tenho viajado aqui no Rio Grande do Sul, em algumas subseções no país, levando essas informações. E agora, em outubro, nós vamos levar ao Conselho Federal esse novo regulamento que se chama Sistema Nacional de Proteção e Defesa de Prerrogativas. O Conselho aprova e nós já vamos atuar nas 27 seccionais para deixar que a advocacia fique livre. Nós não vamos vivenciar como um país aqui na América Latina, que foi a Venezuela. Você sabe qual é a primeira instituição que fechou na Venezuela? Foi a OAB, a Ordem dos Advogados. Então, por isso que a ordem que garante a democracia. Tivemos grandes presidentes no Brasil, Raimundo Faoro, né? Bernardo Cabral, aqui no estado do Rio Grande do Sul, Justino de Vasconcelos, que lutaram contra a tirania, a ditadura, que perseguiam advogados em épocas difíceis em que o autoritarismo vivenciou. Então, a OAB também, como as demais instituições, e por isso da necessidade da sua credibilidade da cidadania como representação na defesa da democracia, nós vamos cada vez mais lutar, e o advogado faz parte disso, a advogada faz parte disso, quando ela exerce a profissão dando direito ao cidadão.
Doutor Ricardo, eu vou pegar esse gancho então, porque a gente está vendo aí uma questão de agora em época de eleições, eu me lembro que na Lava Jato todo mundo virou um pouco, que nem de seleção, época de Copa do Mundo, agora fica todo mundo um pouco de técnico. Me lembro que na Lava Jato e agora na questão do STF, todo mundo vira um pouco de advogado e aí se criam confusões, por isso eu acho importante a gente colocar isso. A gente tem visto agora essa escalada do ódio nas eleições e essas brigas entre poderes aí, e a gente tem visto aí se falar muito, o senhor falou em excessos, no próprio Supremo Tribunal Federal, com seus ministros ali, em relação a algumas decisões. O que o senhor pensa sobre essa questão? Se diz que é possível, se diz que não é possível, que pode acionar a polícia, que pode julgar, pode condenar, pode fazer todo o processo sozinho. Tem a primeira instância, o pessoal entender, segunda instância, terceira instância, também muitas vezes as pessoas não entendem. O que o senhor acha dessa questão, doutor? Eu vejo com uma certa preocupação. Eu vou especificar. A polarização a gente pode falar um pouco depois, que é um fenômeno mundial isso. Sim. Não é só no Brasil. Nós tivemos nos Estados Unidos a eleição do Trump, vocês viram o que foi aquela eleição recente nos Estados Unidos. Mas eu quero focar aqui no STF. Nós temos, quer sim ou não, uma coincidência muito grande do STF, através do ministro Alexandre de Moraes, ser o relator de um processo das fake news, um inquérito físico, o único inquérito físico do Supremo, que está no gabinete dele, que ninguém consegue ter acesso. Alguns advogados conseguem ter acessos parcialmente, não de toda a investigação. O presidente Beto Simonetti terá em breve uma audiência com Alexandre de Moraes para que se abra isto. Nós não podemos ter, como George Orwell falava, a polícia das ideias. Ou seja, nós sermos reprimidos por ideias. Então nós temos hoje uma distorção do conceito de liberdade de expressão, de não liberdade de expressão como crime. Nós temos as redes sociais que, de alguma forma, propalam muito mais que as revistas antigas da década de 70, os jornais da década de 70. Hoje, as redes sociais, simultaneamente, elas colocam no mundo as opiniões. E este inquérito, ele tem um fundamento com base no ataque à democracia ao Supremo Tribunal Federal, que muito já extrapolou, porque as manifestações que a gente tem visto de empresários, as manifestações que nós temos visto de jornalistas, que muitas delas podem ser apenas uma mera opinião, não um discurso que a gente possa fazer, digamos assim, tudo a mesma coisa, dizendo que é um discurso do ódio, que é um discurso de quebrar a democracia, de fazer as instituições. Não, a imprensa, a imprensa é um direito constitucional. A OAB defende a liberdade de expressão e da imprensa. Eu me lembro muito bem isso num governo atrás, quando quis limitar o direito de imprensa, e a OAB tomou posição dura e forte no Congresso, para não limitar. Então, o que está acontecendo hoje é uma politização, ou a polícia das ideias, que a gente não pode falar nada, que a gente tem que ter um temor, a gente está com receio da livre liberdade de expressão. E só para um lado, né? Só para um lado, não, e mais. Para o outro não tem problema. E, tecnicamente, tu tem um ministro que investiga, tu tem um ministro que faz questões de busca e apreensão, tu tem um ministro que não respeita o Ministério Público. E essa questão, falando tecnicamente, doutor Ricardo, tecnicamente, os seus colegas falam a mesma coisa. Eles dizem, independente de qualquer coisa, existe um rito no direito que tem que ser seguido por todos. E às vezes não. E aí se vê, como se os seus colegas comentam, aberrações jurídicas, como se diz, atropelam todo o Ministério Público. Isso, é porque às vezes o Ministério Público, ele é o titular do processo. O Ministério Público ele é o titular da investigação junto com a Polícia Civil Federal. E ali não tem Ministério Público, só tem um magistrado, que é o presidente hoje do Tribunal Regional Eleitoral, ainda coincidentemente, Alexandre de Moraes, que tem feito, para mim, desrespeitos importantes ao devido processo legal e às competências que existem nesse país. Isso é muito perigoso. Isso não dá segurança jurídica. Isso leva a manifestações difíceis que nós temos visto contra o Supremo Tribunal Federal. Não sou eu que estou dizendo, o ministro Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do STF, o critica muito sobre isso, sobre as ações que têm sido feitas, E essa perseguição é muito perigosa. Nós temos na história casos difíceis que levaram a situações mais difíceis ainda.
não se faz uma decisão com um homem apenas. Determinar questões sem que a advocacia possa ter plenitude do acesso ao procedimento. Então, são coisas que nós temos que refletir. Acho que a OAB está muito atenta a isso. Vai ser uma missão dura agora nas próximas eleições, nesses próximos momentos. Próximos dias. O Brasil terá a prova de fogo, talvez, que Raimundo Faoro escrevia lá no seu livro Os Donos do Poder, a democracia em determinados momentos, quando nós vamos restabelecer. Ele escreve essa obra em 79, ele diz: a democracia vai passar por vários casos em que ela vai ser colocada em jogo. E aí nós temos que estar fortes, sob pena de nós, como no Brasil, né? E eu fiz um tempo uma palestra, né, Brasil Liberta-te, e fiz um histórico antropológico dos anos de existência do Brasil, que são mais de 520 e poucos anos, 380 anos de escravidão. Já diminui não sei quantos anos. 21 anos de ditadura. Presidentes, um suicidou, outro renunciou, outro morreu em acidente. E dentro da democracia, a partir de 88, 3 pedidos foram de impeachment. Então, nós não temos, difícil, infelizmente, né, no Brasil, uma estabilidade política. A psicanálise diz o seguinte: os políticos representam a questão social da conduta da cidadania. Se nós temos pessoas lá, elas foram eleitas, porque representam a vontade de alguns. E vejam a profundidade disso. Se nós não quiséssemos A ou B, nós não elegeríamos. Então, eles representam também, segundo a psicanálise, algo que está embutido... Está dentro do nosso inconsciente. Dentro do inconsciente de determinados ramos do poder. É verdade. Do poder autoritário. É verdade. É verdade. Fica a reflexão, gente. Olha, interessante mesmo. Doutor Ricardo, vamos fazer mais um intervalo. Quando a conversa está boa, o tempo passa muito rápido. A gente tem mais um bloco ainda, não sai daí. Vamos para o nosso break, lembrando sempre que o Em Evidência na TV tem o apoio da Kaisermark Equipamentos, Simmer, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Masper Assessoria, Instituto Masper, e a gente tem lá o nosso canal no YouTube e também no Instagram. A gente vai para um rápido intervalinho, mas depois tem o último bloco com o Dr. Ricardo Breyer, e a gente vai comentar sobre um livro de artigos do Dr. Ricardo. Na sequência, a gente já volta. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermark é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermark é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, programa especial, 1 ano de Em Evidência na TV aqui na RDC TV. E sempre lembrando os nossos apoiadores, Kaisermark Equipamentos, Simmer, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Masper Assessoria, Instituto Masper e os nossos canais também para você acompanhar todas as entrevistas no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Eu estou com um livro na mão porque nesse programa especial a gente está entrevistando o Dr. Ricardo Breyer e eu estou com um livro na mão do Dr. Ricardo, Coletânea de Artigos, um tempo de inspiração. Olha aqui, Dr. Ricardo, que belo apanhado, deixa eu botar aqui na 3 aqui para o Danúbio fazer aqui a imagem. Que apanhado interessante, de uma maneira didática, como a gente falava antes, né, doutor Ricardo? Um tempo de inspiração nasce numa coletânea de mais de 100 artigos. São, acho que, 123 artigos, em 9 anos. Aí tu pode perguntar assim, claro, mas por que a obra, por que escrever artigos? E eu sempre vi a sociedade com temas polêmicos. E uma forma de eu comunicar, por exemplo, quando coordenador da Comissão de Direitos Humanos,
temas importantes de ofensas a direitos humanos. Como presidente, temas importantes do dia a dia da ordem da sociedade civil, a maneira que eu tive e que eu entendi de me comunicar é através de artigos didáticos, objetivos, sobre temas que a sociedade estava vivendo em determinado tempo da sua história, aqui no Rio Grande do Sul, e no Brasil e no mundo. Então, nós vivemos, historicamente, vários momentos difíceis, inclusive até artigos na calada da noite que eu escrevi sobre pandemia e as dificuldades da pandemia que nós víamos pela televisão, porque a gente estava isolado, não conseguia se movimentar. Então, essa coletânea ela é o fruto de um trabalho de anos. Os escritos todos são atemporais, ou seja, eles falam do tempo e também eles discorrem sobre a problemática social que nós estamos vivendo e os alertas e os perigos que poderiam acontecer para a sociedade, para o cidadão e até mesmo para a advocacia. Então, eu tinha tudo isso e aí no meu último mandato eu resolvi compilar tudo isso, mas eu não parava de produzir. E até para fechar o livro custou um pouquinho, viu, Cláudio? Porque tem 3, 4 sempre artigos. Que a gente acha que nem... E aí entrou questões da virtualização da justiça também, que é um outro tema que um dia eu posso voltar aqui e a gente conversar. Será que a virtualização da justiça vai resolver o problema da lentidão da justiça? Isso diz que justiça morosa não é justiça? Não é porque ela não tem pessoas que falecem e não vê suas demandas resolvidas pela uma demora. Então, acho que um desafio importante, inteligência artificial no Poder Judiciário, eu debato no livro. A questão das primeiras audiências virtuais e seus problemas estão no livro. Os temas da pandemia. Enfim, os temas gerais. Então, um tempo de inspiração, ele é um pouco disso. Eu fiz 500 exemplares físicos e também hoje ele está na plataforma digital, lá na minha página, www.breyer.adv.br. Você consegue baixar e já temos aí quase mais de 10 mil downloads desse livro, baixados já. Esse físico é o meu. Esse físico é o teu, aqui esse é físico. Tu vai estar entre daqueles 500, hein? Opa, eu pensei, só 500, esse aqui, então é o meu. E a gente tem vários temas assim importantes das instituições. A gente abre aqui em corrupção e impunidade, já abrimos com um tema já polêmico aqui, né? Esse é um dos primeiros artigos escrito há quase 10 anos atrás. Tão atual. Tão atual, pode ver. Então, são coisas assim que a gente aprendeu bem. E fala de algumas entrevistas que eu dei também, alguns artigos que eu escrevi mais longos um pouco. E eu comecei aqui com os canais daqui, depois o interesse pelos canais nacionais e também tem vários artigos que foram publicados nacionalmente. Então, estou muito feliz dessa obra se materializar, que a gente acha que tem que deixar um legado, né? E história, é uma obra de história e conta um pouquinho de toda a preocupação que eu tive ao longo desses anos todos à frente da OAB. Ficou bacana. O Lúcio está me lembrando aqui no ponto também, o nosso produtor, que também o senhor escreve para a revista Em Evidência também, né? Tem alguns artigos. Acho que escrevi vários artigos para a revista, vários artigos. O Lúcio sabe, sempre que me pediu, e foram temas atuais também importantes, a gente escreveu aí, que também está na coletânea. Os artigos estão ali também dentro da coletânea em tempo de inspiração. Doutor Ricardo Breyer, um prazer. Infelizmente, nosso tempo está acabando, um grande prazer nesse programa especial de um ano da televisão. E gostaria de deixar aí 3 minutos para o senhor fazer, então, as suas considerações finais aí nesse momento aí de agora de eleições, né? Mas de esperança, quem sabe, para o futuro aí melhor do nosso país. Primeiramente, agradecer, né? A força do destino nos trouxe aqui nesse programa tão especial, né? De um ano de Em Evidência na TV, a revista que já é um sucesso no mundo político, no mundo social, né? E é importante que se tenha a revista, porque ali nós temos as opiniões e a gente pode se informar através da leitura, né? E do comprometimento do que está escrito, e hoje na TV, ampliando cada vez mais a sua comunicação. Então, eu fico muito feliz e desejo que na TV como na revista tenha um sucesso cada vez maior, porque eu entendo que só a informação liberta. Nós temos que ter acesso a informações de canais que sejam canais sérios, comprometidos com a verdade. Isto afasta a fake news, isto afasta as más notícias e afasta a manipulação da informação. Então, Em Evidência, ela luta contra isso e leva à seriedade. Eu estou muito feliz de estar aqui. E no tocante às eleições, Cláudio, eu espero que ainda o Brasil possa suportar toda essa carga de ódio que nós estamos vivenciando hoje, né, e que a gente consiga superar isso
e que eu sempre tenho dito na campanha do voto consciente, voto não tem preço, voto tem consequência, dizer o seguinte, que o único instrumento que o cidadão tem, e que às vezes ele menospreza tanto, que é o voto é um instrumento que ele tem para mudar. Nós temos muitos bons políticos, mas a má política tem calado os bons políticos e nivelados todos iguais. E num país com tantas diferenças culturais, de tanto acesso à informação, do estrago que a pandemia fez em virtude do Estado não estar estruturado para dar educação. Milhões de jovens ficaram um ano em série de analfabetismo, porque não tiveram condições de ir à aula, porque não tinham condições econômicas, vivendo na miserabilidade. Num país que é fácil falar e, de alguma maneira, trazer uma falsa política de representatividade em troca de um voto, mais do que nunca as instituições e a imprensa, como o Em Evidência, nós levarmos uma informação correta para que exerça, através do voto, soberania popular, uma liberdade disso, que a gente possa ter a nossa autocrítica e não depender de políticos para sobreviver. Voltaire dizia que a política é o maior bem do ser humano, quando se faz o bem comum, não quando se depende dela economicamente para sobreviver. Isso a gente vai se libertar um dia nesse país, tenho certeza. Com certeza. Doutor Ricardo Breia, muito obrigado mais uma vez pela participação. A gente vai ficando por aqui, sempre lembrando aí os nossos apoiadores. Revista Em Evidência na TV tem o apoio da Kaisermac Equipamentos, do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, da Masper Assessoria e do Instituto Masper. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, e você fica agora com um comentário em evidência. Comentário em evidência. Patrocínio Kaisermac Equipamentos, Instituto Masper e Masper Assessoria. No comentário de hoje, eu quero abordar quem é o melhor sócio para o teu negócio. Nós podemos pensar que o melhor sócio é aquela pessoa que tem bastante dinheiro para investir no teu negócio. O melhor sócio é o teu irmão, o melhor sócio é a tua família. O melhor sócio é a pessoa mais conhecida. Nenhum desses vai ser o teu melhor sócio se ele não tiver honestidade, dignidade, segurança e fé. Hoje, o melhor sócio para o meu negócio é Deus. Se eu não tiver Deus no nosso negócio, nada vai prosperar. O grande arquiteto do universo está muito acima de nós. Eu sei que tem pessoas que não acreditam e respeito isto. Mas eu, pessoalmente, acredito muito e tenho muita fé de que a grande transformação na vida das pessoas, no negócio das pessoas, depende disto. Onde se juntam várias pessoas com objetivo em comum, pessoas que se respeitam, pessoas que tenham dignidade, que tenham honestidade, pessoas que têm fé em Deus e acreditam de verdade, não se enganam. Não traem o seu sócio. Não jogam tudo fora por alguns centavos ou por alguns milhões que sejam. Pessoas do bem, pessoas com fé em Deus, realmente são os melhores sócios para a sua empresa, para o seu negócio. O melhor funcionário é aquele funcionário que respeita a sua família, que respeita a sociedade, que respeita a tua empresa, a tua vida, o teu espaço. Então, a pessoa que tem fé, a pessoa que acredita, dificilmente vai te trair. Agora, a pessoa que não acredita em nada, que não tem fé em nada, que não pratica nenhum tipo de fé, de religião, essa pessoa vazia, ela é capaz de qualquer negócio. Ela é capaz de qualquer coisa. Economia
a grande lição da economia é que nós devemos fazer as coisas aqui na Terra tão bem feitas, tão bem e tão bem para os outros, que o dia que desta vida nós partirmos, nós sejamos lembrados não pelo dinheiro que a gente arrecadou ao longo desta vida, mas pelas boas ações, por aquilo que nós construímos aqui nesta vida. Porque não adianta eu ter uma empresa milionária pisando no pescoço das outras pessoas. Não adianta eu ser feliz sozinho, porque ninguém é feliz sozinho. Uma boa empresa é aquela empresa que também ajuda os seus funcionários, que ajuda as outras pessoas, que faz com que todos tenham oportunidade de crescer e de prosperar. E com certeza, o dia que você sair daqui e for para o outro plano, você vai ser lembrado pelas tuas ações, pelos teus atos e não pelo capital ou pelo dinheiro que você deixou na sua conta bancária. Sou Milton Matana para o Evidência na TV. Patrocínio Kaisermac Equipamentos, Instituto Masper e Masper Assessoria. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Olá! Hoje eu quero falar com você sobre saúde emocional. Sabe por quê? Porque Porto Alegre é a capital hoje com o maior índice de depressão e de ansiedade. Então, eu quero saber, principalmente nesse período quase pós-pandemia, como está a sua saúde emocional? O seu sono tem sido tranquilo? Você anda com alguns sintomas tipo a insônia, dor no estômago, muita dor de cabeça, dores musculares, enfim, como está a sua saúde emocional? Mas de repente você vai dizer, mas Andréia, você perguntou de sintomas físicos. Pois é, minha amiga, meu amigo. O problema emocional provoca problema físico. A sua saúde emocional abalada pode trazer problemas que vão desde problemas físicos a problemas de relacionamentos na família, no seu convívio social, no seu meio de trabalho profissional. Então, como você tem cuidado de você? Você mãe, você pai, como você tem cuidado dos seus filhos? Às vezes ouvimos relatos no escritório de adolescentes que estão usando roupas muito grandes. Adolescentes que não está frio, mas ele está com roupas de manga comprida, calça comprida. Você tem observado o seu filho e a sua filha? O que será que eles estão escondendo por debaixo dessas peças de roupa? Porque não são poucos os relatos de jovens que têm se cortado para sentir uma dor, para então esquecer uma outra dor. E nesse período, novamente pós-pandêmico, que muitos ficamos num isolamento social e que hoje estamos retornando a viver uma nova vida, mas com convívio com as pessoas, o que será que não ficou de sequelas do que passamos lá atrás no auge da pandemia? Então eu quero te despertar
para que você, mãe, você, pai, venha observar mais os seus filhos e o comportamento de seus filhos. E para que você também possa observar os seus comportamentos e cuide da sua saúde emocional. Como Andréia, procure pelo profissional da área, procure por quem possa te ajudar. Um grande abraço. Eu sou Andréia Fioravante, no programa Em Evidência na TV. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV.